Enquanto aquelas grandes civilizações da antiguidade se desenvolveram na Mesopotâmia, ao longo do mar Mediterrâneo e no norte da África, como os persas, gregos, romanos, cartagineses e egípcios, a maioria do restante dos povos da África viveu como sociedades tribais até mais ou menos o ano 1000 depois de Cristo. Mas por que isso aconteceu? Por que a maioria dos povos africanos sofreu um atraso em seu desenvolvimento, sendo que eles estavam tão próximos das grandes civilizações que surgiam no mundo? Nesse vídeo veremos como foi o surgimento das primeiras civilizações, reinos e impérios africanos desde o Egito Antigo até lá no século XV e XVI, quando os europeus começaram a colonizar a África, roubando suas riquezas, sequestrando o seu povo para usar em suas colônias. Então não sai daí. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renato e é muito bom ter você por aqui. Alguns fatores que nós veremos nesse vídeo fizeram a maioria dos povos africanos ficarem atrasados e não acompanharem o desenvolvimento que acontecia no Oriente Médio, no mundo Mediterrâneo, no norte da África e na Ásia. E por isso, lá em 1500, quando os europeus chegaram na África, enquanto eles tinham armas de fogo, armaduras, grandes caravelas, grandes fortalezas em suas cidades, a maioria dos povos africanos vivia em vilarejos e casas de terra batida e argila. E antes da gente entender como tudo isso aconteceu, como a geografia prejudicou a África e o surgimento das civilizações, o desenvolvimento africano, eu quero pedir para você deixar o seu comentário aqui no vídeo, que assim você me ajuda a fazer o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Deixa o seu joinha se você gostar, se não gostar, deixa o seu não gostei que tá tudo certo. E claro, se você gosta de história assim como eu, confira a sua inscrição, vê aí se você tá inscrito para não perder os próximos vídeos, tá certo? Então é isso, agora se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. A nossa espécie humana, os Homo sapiens, surgiram na África há 200 mil anos atrás. E como você que vê os vídeos aqui do canal sabe, eles por muito tempo viveram como caçadores-coletores nômades, ou seja, pessoas que andavam de região em região, caçando animais e coletando as frutas, os vegetais das florestas, da vegetação que tinha nos lugares. Por isso, eles nunca ficavam em um lugar só. E assim os Homo sapiens foram povoando o mundo. Da África Central, alguns foram para a África, para a parte sul da África, outros para o norte da África. Dali foram povoando o Oriente Médio, depois a Ásia, depois a Europa e depois as Américas. Não foi a nada, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando isso, depois fique à vontade para assistir. E assim todos os seres humanos do mundo viveram até mais ou menos 12 mil anos antes de Cristo, que é quando surge em várias partes diferentes do planeta a agricultura. O ser humano aprendeu a plantar para colher. Obviamente, se você vai plantar, vai cultivar para esperar a colheita, você tem que manter o seu acampamento, manter as suas residências em um lugar fixo. Por isso começaram a surgir as aldeias e os assentamentos. Porém, foi em 5000 a.C. aproximadamente que lá na Mesopotâmia, na região que hoje é o Iraque, o povo sumério começou a se desenvolver, sair de aldeias para uma civilização mais organizada. A população começa a crescer, eles começam a se dividir em tarefas, começa a surgir a escrita, as primeiras profissões, a matemática, e assim os sumérios dão origem à primeira grande civilização humana. Galera, não se sabem, não existe um consenso, uma certeza do motivo por que foi os sumérios que conseguiram fazer isso, sair da vida basicamente agrícola de povos tribais para uma organização de sociedade maior. Ninguém sabe por que eles foram os primeiros, mas é fato que a primeira vez que isso aconteceu no mundo foi na Suméria. Nessa época, em 5000 a.C., o norte da África era uma floresta tropical, ainda não existia o deserto do Saara.
Porém, devido a mudanças climáticas no planeta, essa área começou a ser afetada por falta de chuva e uma seca. Com isso, esses povos se estabelecem na região da África Ocidental, onde fica Burkina Faso, Camarões, Nigéria, onde passa o rio Níger, e outros povos vão para leste, rumo à região do Nilo, o coração da civilização egípcia, dando início assim, na história do Egito Antigo, uma das civilizações mais incríveis da história. E assim, os povos do Oriente Médio e os povos que viviam às margens do mar Mediterrâneo começaram a se desenvolver também, dando origem às grandes civilizações da Era de Bronze, como os acádios, os assírios, os babilônios, os minoicos, que foram a primeira civilização europeia, deram origem inclusive às cidades gregas, depois os persas, depois os romanos começaram a se desenvolver, fazendo do Mediterrâneo o centro do desenvolvimento humano da antiguidade. E todos os povos que ficaram isolados desse mundo tiveram um atraso em seu desenvolvimento, e nós veremos isso agora. Em 2500 aproximadamente, a seca e as mudanças climáticas apertam e o norte da África começa a ser afetado por uma desertificação e começa a surgir o deserto do Saara, criando assim uma barreira natural entre o norte da África e o resto do continente africano. Com isso, entre os povos que se estabeleceram na região do rio Níger, na África Ocidental, os povos bantus começaram a migrar para o centro e para o sul da África, entrando mesmo nas florestas tropicais africanas. Quando os povos bantus foram entrando nas florestas tropicais rumo ao sul da África, eles foram tendo contato com outros povos que estavam naquela região, vivendo como caçadores-coletores ainda. E por isso, os outros povos foram se misturando a eles e foi surgindo assim grandes aldeias por toda a região do centro e do sul do continente africano. Com a formação do deserto no norte da África, na região do Saara, os povos que foram para o centro e para o sul começaram a ficar isolados das invenções e do desenvolvimento dos homens que estava acontecendo no norte da África e na região do mar Mediterrâneo. E por isso, nessas regiões, só foi surgir os primeiros reinos, as primeiras sociedades grandiosamente organizadas mesmo, quando os árabes dominaram o norte da África e começaram a influenciar os povos que viviam lá no rio Níger, e eles começaram a influenciar o restante dos povos africanos. Só que a gente já chega nessa parte da história, porque antes disso tiveram algumas exceções. O rio Nilo, o rio que permitiu o desenvolvimento dos egípcios, ele é muito grande. Ele vai do Egito, lá no norte da África, até o centro da África. Por isso, vários povos se estabeleceram e fizeram aldeias ao longo desse rio. E numa região entre o sul do Egito e o norte do Sudão, na região que foi chamada de Núbia, os núbios se estabeleceram por lá, onde eles viviam como seminômades, em aldeias, mas vivendo da caça, da pesca e sem agricultura ainda. Até que os egípcios começaram a invadir os núbios por volta de 3100 a.C. O Egito estabeleceu um governo na Núbia e com isso eles foram desenvolvendo aquela região. Os núbios logo foram se adaptando, se convertendo aos costumes, à religião e à cultura egípcia. Só que os núbios se desenvolveram tanto com a influência egípcia naquela região que em 1100 a.C., aproximadamente, eles se sentiram confortáveis para serem independentes e tiraram o governo egípcio daquela região, fundando assim o reino de Kush, que foi se desenvolvendo independentemente e no século 8 a.C. ainda invadiu o Egito e agora os faraós negros cuxitas do reino de Kush assumiram o poder do Egito e ficaram lá por muito tempo até serem expulsos pelos assírios lá no século 6, 7 a.C. Os cuxitas voltaram para a região da Núbia e ficaram por lá quietinhos mesmo. Enquanto isso acontecia entre o Egito e os cuxitas, os fenícios, um povo que era lá do Oriente Médio, da região que hoje é o Líbano, para fugir de invasões dos assírios e do Império Babilônico, eles fogem e começam a povoar a outra parte do norte da África, onde eles fundam a cidade de Cartago no século 9 a.C., dando origem à civilização cartaginesa, que depois entrou em guerra com os romanos e existiu até o ano 146, quando os romanos vencem todas as guerras púnicas entre Roma e Cartago e destroem o Império Cartaginês.
Mas enquanto a civilização cartaginesa se desenvolvia e o Império Romano crescia lá na Península Itálica, em 500 a.C., os sabeus, o povo do antigo reino de Sabá, da rainha de Sabá, a mulher que conquistou o rei Salomão, episódio tratado na Bíblia, começaram a migrar para a África e eles foram chegando na região da Etiópia, por esse estreito aí que vocês estão vendo no mapa. Lá, os sabeus começam a se desenvolver em clãs, vivendo em aldeias, em assentamentos, aquele processo de desenvolvimento de sociedade todo que demora. Eles começaram a povoar a região em 500 a.C. e chegaram à construção e à fundação da primeira cidade, que foi a cidade de Axum, em 100 depois de Cristo, no ano 100 depois de Cristo. Essa cidade deu origem ao reino de Axum ou Aksum, onde eles faziam comércio com povos da Arábia, com o Império Romano que estava dominando o Egito e todo o norte da África e com o reino Cuxita. O reino de Axum, com esse privilégio de fazer comércio com esses povos, começou a se desenvolver, conquistou o antigo reino de Cuxi, se aproximou ainda mais do Egito romano. Porém, achados arqueológicos e antigos textos mostram que a cidade de Axum contou sim com palácios e casas nobres de pedra. Porém, a maioria esmagadora das moradias da cidade de Axum eram de barro, de terra batida, cobertas com palha. E como curiosidade para vocês, esse reino de Axum que ficava na Etiópia, os primeiros monarcas e governantes desse reino acreditavam ser descendentes de Menelik, do filho do rei Salomão com a rainha de Sabá. Enquanto tudo isso acontecia, galera, enquanto as grandes cidades-estados gregas se desenvolviam, como Atenas e Esparta, e depois entraram nas guerras greco-persas contra os persas, nas batalhas das Termópilas, batalha de Maratona, enquanto o Império Romano crescia, se desenvolvia em grandes cidades, dominou toda a Grécia, depois dominou todo o Oriente Médio, com exceção da Arábia, depois dominou todo o norte da África, dominou a Europa, construiu grandes cidades com arquiteturas faraônicas, aquedutos ligando a região da Catalunha na Espanha, na Península Ibérica, com a Itália, coisas assim monstruosas. As regiões, os povos bantus que foram para o centro e sul da África e os povos que ficaram na África Ocidental viviam apenas como sociedades tribais da agricultura e criação de animais ainda. Então sim, teve um atraso em seu desenvolvimento, porque eles não tiveram acesso ao desenvolvimento que estava acontecendo no mundo mediterrâneo, devido ao isolamento que o deserto do Saara proporcionou a esses povos. Ah, Renato, mas teve sim comércio subsaariano, teve sim pessoas que viajavam para lá para levar mercadorias e trazer. Sim, galera, é claro que teve, é óbvio, tem louco para tudo nesse mundo. Só que eram raras as expedições, eram raras as viagens e as caravanas. O deserto do Saara e a grande muralha verde que ficava abaixo do Saara isolou os povos bantus, isolou os povos da África Ocidental do desenvolvimento que estava acontecendo no mundo mediterrâneo. Isso só foi começar a mudar quando os árabes lá na Arábia começaram a se expandir depois da criação do islamismo, começaram a dominar e conquistar o Oriente Médio, conquistaram o Egito, conquistaram todo o norte da África, criaram grandes estados no norte da África, governos árabes muçulmanos naquela região. E assim, numa época onde o Império Romano já tinha caído e na Europa os povos bárbaros que ajudaram a destruir o Império Romano estavam consolidando seus reinos, como o Reino Franco, que deu origem no Reino da França, os anglo-saxões que deram origem no Reino da Inglaterra, enfim. Com os árabes no norte da África, logo todos aqueles povos, incluindo o Egito, começou a se converter ao islamismo. E os califados árabes começaram a controlar o comércio entre o norte da África com os povos da África Ocidental, da África Subsaariana. É fato que os povos árabes tinham uma facilidade, um costume maior com o deserto. Por isso, para os mercadores árabes, para os mercadores muçulmanos entrarem no deserto do Saara e comercializarem com os povos da África Ocidental, lá na região do rio Níger, foi mais fácil. E assim, o comércio subsaariano começa a aumentar. Os mercadores árabes começaram a levar o islamismo para a região da África Ocidental
tinham grandes aldeias agrícolas de vários povos diferentes africanos, começaram a se converter ao islamismo, porém viviam ainda da criação de animais, da agricultura e da pesca somente. Mesmo que existiam grandes confederações de clãs, ainda era uma sociedade tribal. E quando eles foram tendo contato com os muçulmanos, os líderes africanos começaram a se converter ao islamismo, e assim a ordem daquelas regiões, daqueles povos começou a aumentar, e eles foram se consolidando em sociedades mais organizadas, mais complexas. E assim esses povos africanos começaram a sair da vida agrícola para sociedades com mais ordem, onde no futuro deu origem às primeiras cidades naquela região, que se formaram onde tinham os centros comerciais, os centros de troca, onde existiam as feiras para troca de produtos e o comércio de escravos, pedras preciosas, ouro. E dentre esses clãs de povos diferentes que estavam na região da África Ocidental, os clãs soniquês dos povos mandingos começaram a se desenvolver, ficar mais organizados, com lideranças melhores, e se tornaram reinos que conquistaram outros clãs de etnias diferentes, e foram se formando assim os primeiros impérios africanos. Isso no século 8 depois de Cristo, como o Império Gana na região da Mauritânia. No século 8 também aconteceu o mesmo processo na região do Chad, onde os povos Zagawás criaram o Império Kanem. Ambos os impérios criados devido à influência árabe naquelas regiões. Com o desenvolvimento desses impérios, outros povos que viviam em regiões próximas também começaram a se desenvolver. Uma coisa puxa a outra. Se você sobe o nível, quem está te vendo vai subir o nível também na sua vida. É assim que acontece o desenvolvimento humano. Com isso, as pessoas são menos acomodadas. Com isso, foi aparecendo outros reinos e depois outros impérios. O Império de Gana caiu e surgiu o Império Mali na região de Burkina Faso, região do país Mali mesmo, que se tornou a potência da África, o império mais forte da África durante a Idade Média, lá nos anos 1240 depois de Cristo. Que devido à quantidade de ouro daquela região, se tornou talvez o império mais rico de todos os tempos, que prosperou devido à posição que os conectava com o norte da África, com os poderosos califados árabes do norte da África, e o Império Mali foi responsável por aumentar o comércio com os outros povos, as outras aldeias, os outros reinos da parte central da África e parte do sul, onde o Império Mali aumentou o comércio com esses povos pelos rios que conectavam o continente. E assim foram surgindo outros reinos também, como o Reino do Congo, Reino de Luanda, Reino de Luba e o Império Monomotapa na região do Zimbábue e Moçambique entre os séculos 15 e 16. Ou seja, galera, quando os povos lá da África Ocidental, que estão mais próximas do norte da África, começaram a se desenvolver com o contato que eles tiveram com os árabes, que aumentaram o comércio entre o deserto do Saara, outros povos do restante do continente africano começou a se desenvolver também como um efeito dominó, como o Império do Benin e o Império Songhai na África Ocidental, que depois da queda do Império Mali, o Império Songhai começou a ser a potência da África Ocidental a partir do século XV, XVI, porém, num momento onde os europeus começaram a chegar na África, começaram a explorar o continente africano. Na época das grandes navegações e a era dos descobrimentos, que só começou a partir do século XV. Primeiro os portugueses, depois os ingleses, depois os franceses, foram assim criando pequenas colônias de exploração na África, nas regiões da Nigéria, do Congo, de Moçambique, que fornecia para eles dois recursos muito valiosos: ouro e escravos, que eram trocados pelos líderes dos clãs africanos por especiarias, por armas, por muitos produtos que os africanos não tinham. Com isso, os europeus sequestraram os povos africanos, levaram eles para as Américas para trabalhar em serviços pesados em suas colônias, dando início no tráfico de escravos e a origem da escravidão no Brasil. Quantos horrores aconteciam aos escravos nesses navios negreiros, nessas viagens, vocês podem imaginar?
Depois nas fazendas que eles trabalhavam com condições totalmente desumanas. Eu vou trazer esse tema aqui no canal mais pra frente. Então confira a sua inscrição para não perder. Tudo para abastecer os países e o luxo das famílias europeias. Com isso, a África passou a ser explorada, roubada, saqueada e seus povos sequestrados. De tal forma que no século XIX isso aumentou assim gigantescamente. Porque em 1884 aconteceu a partilha da África, onde os europeus tiveram uma reunião na Conferência de Berlim, que eles dividiram os territórios da África, uns para Inglaterra, uns para França, um para Espanha, uns para Bélgica, uns para Alemanha. Só que essas divisões foram feitas assim de qualquer jeito, sem levar em considerações as etnias e as diferenças dos povos e das línguas. O país conta hoje com várias etnias diferentes, e esse é um dos motivos dos conflitos que acontecem na África até hoje. E infelizmente, mesmo que algumas regiões da África contam com algum desenvolvimento, a maioria vive em condições precárias, lugares totalmente isolados, afastados, onde existem algumas das tribos mais isoladas e perigosas do mundo até os dias de hoje. Depois da Segunda Guerra, a descolonização da África foi uma mentira total. Os europeus ainda têm poder de fala naqueles países, em suas antigas colônias. E inclusive eu já vi pesquisadores africanos dizendo que a África está sendo e será dividida e colonizada novamente, galera. Só que isso aí eu não sei se é verdade, né, e tal. Galera, rapidinho aqui antes da gente finalizar o vídeo, quero falar um negócio pra vocês. Comer comida gostosa é com certeza um dos melhores prazeres da vida. Mas fala a verdade, é difícil ter noção, ter criatividade para fazer uma comida diferenciada todo dia. E quando tem essa criatividade, são sempre aqueles pratos demorados que dão mó trabalhão. Por isso a gente acaba fazendo o básico mesmo todo dia, aquele bom e velho arroz, feijão, e deixa para comer uma comida diferenciada, saborosa, quando vai no restaurante ou na casa de alguém. Tô falando isso pra você porque não sei se você conhece o Davi Laranjeira, um chefe de cozinha há mais de 10 anos formado na Le Cordon Bleu em Paris. Esse cara ensina a gente a ter noção dos temperos, a preparar o alimento de forma simples, com movimentos simples na cozinha. Ele praticamente ensina a gente a preparar uma comida, preparar um prato de restaurante top em menos de 30 minutos, com coisas simples que a gente tem em nossas cozinhas. Desde arroz, feijão, frango, peixe, carne de porco, cozidos, cortes de carne, bolos, pudins, aquelas saladas maravilhosas para usar no Natal, tudo para quem não sabe cozinhar e para quem já manja um pouco na cozinha. Ele tem mais de 200 mil alunos de todos os tipos. Pensa, galera, você coloca o vídeo dele no celular e vai vendo ele preparar e vai reproduzindo o que ele está fazendo. É simples. A gente merece o melhor em todas as áreas da vida. E olha, uma comida saudável, bem preparada, bem saborosa, é 1000 vezes melhor que qualquer produto de iFood, McDonald's, essas coisas. Você vai ficar vivendo comendo o básico até quando, se hoje em dia tem como a gente aprender a fazer uma comida top, com sabor, com temperos diferentes. É perfeito para quem não manja nada na cozinha, e para você que manja um pouquinho e que gosta de cozinhar, você vai se esbaldar de tanta coisa que vai aprender. Vou deixar o link na descrição e nos comentários de uma página que tem um vídeo dele explicando tudo direitinho, como funciona e tal, para você ter acesso. É baratinho, galera, você pode até parcelar, tá? Agora vai lá, dá uma olhada e depois me convida pro jantar, hein? E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta com um ponto interessante, troca uma ideia aí nos comentários que eu vou ler, vou te responder. Não consigo responder todo mundo, porém eu leio todos, tá certo? Confira a sua inscrição para não perder os próximos vídeos sobre grandes civilizações, grandes impérios, grandes acontecimentos da história. E é isso, um forte abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, até o próximo vídeo.